Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que eu tenho em mãos, da Convicção Editora, destinada ao público adulto cristão das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 11, finalizando, portanto, o livro do profeta Ezequiel. O tema da lição fala sobre a restauração, ou seja, a visão da restauração é a temática deste estudo bíblico. O texto áureo se encontra em Ezequiel, capítulo 44, versículo de número 23. Eu farei a leitura, que nos diz assim: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Diz a palavra de Deus aos nossos corações, portanto. Quando a gente chega na última parte do estudo do profeta Ezequiel, a gente percebe dois aspectos principais. O primeiro, que Deus destruirá, e o segundo, que Deus reconstruirá. Na primeira parte do livro, o profeta alertou para a destruição que chegaria como consequência dos pecados, das injustiças, das abominações. Abominações, injustiças, pecados cometidos pelo povo de Deus, o povo de Israel. Contudo, em ruínas, o que aconteceu? Seria o momento, então, de edificar, digo, reedificar. E esta foi exatamente a última ênfase lá no final do livro do profeta Ezequiel. Agora, o profeta Ezequiel, mesmo sendo um sacerdote, um profeta, ele vai desempenhar um papel de evangelista. Ele vai trazer notícias boas. O povo que até então se sentia abandonado, desprezado, agora vai receber uma palavra de ânimo, de esperança, e é por isso que, naquele cenário arrasador, chega esse viés, essa mensagem de cunho evangelístico. O primeiro tópico fala sobre a visão e a glória do templo reconstruído após a restauração. E há uma menção aqui na revista, na página de número 50, do versículo número 1. E por isso eu deixei aqui em tela, que diz o seguinte: Então ele me levou à nave e mediu as colunas laterais. 6 côvados de largura de cada lado era a largura da coluna lateral. Observe o seguinte: tendo constatada a queda final da cidade de Jerusalém, conforme foi anunciada não apenas por Ezequiel, mas por outros profetas também da parte de Deus, agora, de uma forma específica, Ezequiel, já que a gente está falando dele, e o teor é o livro da profecia de Ezequiel, ele foi encarregado de anunciar um novo momento para a nação escolhida, um tempo de restauração. Assim, nesse conjunto final de profecias, Ezequiel foi levado a ver o santuário reconstruído após o processo de restauração. Imagine só, que visão belíssima diante daquele cenário de destruição, de completa, vou dizer assim, ruína. Ele vê todos os detalhes, e os mínimos detalhes, porque o Senhor mostrou ao seu profeta, mostrou o templo reconstruído, isto é, completamente restaurado. E o profeta Ezequiel, ele vai ser muito detalhista. Ele coloca todas as medidas. Quando a gente começa a fazer a leitura
do versículo 2 em diante, está aqui em tela até o versículo de número 4, a gente vai ver não apenas estes detalhes, mas muitos outros no decorrer da profecia, nessa parte final da obra. O que seria, vou dizer assim, no início da missão, algo muito difícil, agora se torna um tanto mais fácil, apesar de estar ainda no cenário de cativeiro, porque o povo se encontrava exilado. No início da missão, Ezequiel tinha visto a glória do Senhor deixando o templo e acompanhando o povo no cativeiro, porque Deus não abandonou o seu povo. Deus disciplinou o povo de Israel, porém não o abandonou. Tanto é que o profeta Ezequiel, que era um sacerdote, foi designado por Deus para trazer uma palavra para mostrar o que seria das pessoas que ficaram em Jerusalém, logo nas terras daquelas pessoas que estavam agora em exílio ou no cativeiro. No capítulo 43, versículo 2, vai dizer sobre essa glória, a glória de Deus de Israel vindo do Oriente, ou seja, mostrando um momento de restauração. E em meio a essa visão gloriosa do Senhor, movendo para estar com o seu povo e voltando para trazer restauração, restou ao profeta duas atitudes. A primeira atitude é de adoração. No versículo 3 do capítulo 43, farei a leitura aqui na minha Bíblia, diz assim: E a aparência da visão que tive era como da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra para adorar ao Senhor. Detalhe muito importante: no Antigo Testamento, a adoração implica sempre em serviço. Todo e qualquer adorador, ele precisa se colocar à disposição do Senhor. Ou seja, ele está no serviço real como uma consequência da sua atitude de adorador. Uma outra coisa que foi mencionada aqui é que houve uma repetição. A glória do Senhor encheu o templo, porque ele estava vendo isto naquela visão. Logo, algo realmente muito bom de ser visto, ainda mais para um homem que passou por momentos tão difíceis como aquele, juntamente com todo o povo. Detalhe: o povo tinha cometido pecados, injustiças, abominações, mas Ezequiel era um homem íntegro, um homem que não fazia inflete com a corrupção no cenário religioso, mas se manteve fiel ao Senhor, e tanto é que o Senhor depois vai fazer deste homem que era até então sacerdote, vai torná-lo um profeta. Conforme a versão, ele seria um atalaia, alguém que ficaria alerta para então anunciar tão somente o recado da parte de Deus. Mas, quando a gente olha o capítulo 43, a partir do versículo 6, eu vou aqui projetar alguns textos daqui a pouquinho, o capítulo 43. Vamos para a próxima sessão. Deixa eu me localizar aqui. E você vai acompanhar comigo o capítulo 43, algumas questões importantes. No versículo de número 6, que é o objeto de estudo aqui na página 51 da nossa Bíblia, diz o seguinte: 43, versículo 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem se achava de pé junto de mim, diz a palavra de Deus. É o que se encontra aqui, eu vou
permitia a visualização, então ouvi alguém falando comigo de casa, enquanto um homem estava parado ao meu lado, diz esta versão. Esse versículo 6, quando diz assim, ouvi alguém falando comigo de casa, a partir dos próximos 3 versículos, sabemos que era o próprio Deus, o Adonai, o Senhor, que havia acabado de retornar da Babilônia. Isto aqui parece implicar que Ezequiel pensava que esta mensagem era para a comunidade pós-exílica, e certamente Adonai não fica na Babilônia. Já na revista diz o seguinte: tendo contemplado o templo restaurado dentro da nova ordem nacional e descrito em detalhes, e principalmente tendo se submetido em adoração, Ezequiel passou a ouvir a voz que lhe dava as novas orientações. Note bem, o profeta Ezequiel, ele dava ouvidos à voz de Deus. Hoje em dia, não é diferente. A gente precisa, com a aproximação, inclusive, do dia da Bíblia, que é o próximo domingo, salientar não apenas a importância, a relevância das escrituras sagradas, mas também deixar bem claro que, como revelação, ela é a única regra de fé e conduta. A Bíblia é normativa, isto é, ela segue ela serve para nos dar todas as instruções, é o nosso padrão de vida cristã, inclusive. Ela é também autoritativa. Além de normativa, ela é autoritativa. E a gente não pode usar a Bíblia apenas como indicativa. Por mais que ela seja indicativa, porque ela indica em que nós cremos, mas ela não pode ficar apenas sendo utilizada para indicar alguns posicionamentos doutrinários da nossa parte, tentando justificar algumas ações também, mas ela precisa ser um documento indicativo, autoritativo e normativo. O autor, na página 51, já no versículo 7, vou deixar aqui projetado, e ele me disse, filho do homem, numa referência ao profeta, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei para sempre, sempre entre os filhos de Israel. Nome, nem eles, nem seus reis, por sua prostituição, pelos seus cadáveres de seus reis, quando eles morrem. Esta foi a versão que está sendo projetada. Eu farei aqui na minha versão da imprensa bíblica brasileira, do versículo 7. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos reis nos seus altos. É isto que nos diz, então, a palavra de Deus. Ainda sobre a ordem nacional, a gente vai falar um pouco mais. Então, a gente observa que havia um local onde Deus habitaria, e ali no topo do monte, a lei do templo seria promulgada. Por isso, Ezequiel foi instruído a escrever à vista do povo para que guardassem a palavra de Deus. É o que a gente observa conforme o versículo 11 do capítulo 43, que diz na parte final, toda a sua forma e todas as suas normas e as cumpram, diz a palavra do Senhor. Esta referência que eu fiz é 43, versículo de número 11. Vou deixar aqui projetado para que você possa fazer a leitura. Na parte final, nessa versão, diz: põe essas coisas por escrito diante deles para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. É a nova versão
internacional. O povo ele tinha sido punido por causa das suas decisões erradas e ter abandonado a aliança do Senhor. Então, a lei da terra restaurada, baseada na presença divina no santuário, impunha que aquelas abominações fossem rejeitadas. É o que a gente observa aqui no versículo de número 9. Agora que afastem de mim a sua prostituição e seus ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Há uma alusão também aos líderes nacionais, os chefes de Israel, que antes exploravam o povo, deveriam agora se comprometer com novas práticas. Assim, o Senhor ordenou, no capítulo 45, versículo 9: já basta, ó chefes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai a retidão e a justiça. E ao povo ordenou o seguinte: tereis balanças justas. Uma referência agora ao versículo de número 10. A visão da restauração dada a Ezequiel apontou que o lugar de adoração também é o lugar onde o Senhor exige comportamentos restaurados na vida do povo dele. E é isto que Deus requer também para nossas vidas, não é algo diferente. Se você está na casa de Deus, você precisa se comportar como um filho de Deus. E a Bíblia diz, numa citação ao Novo Testamento, que nós somos filhos da luz. E os filhos da luz não são pegos de uma forma desprevenida. Ele faz e continua fazendo as mesmas coisas com uma consciência limpa, uma consciência tranquila, porque ele está agindo em conformidade com a vontade do Senhor e conforme as exemplificações da parte de Deus por meio da palavra do Senhor. Existem na página 52 algumas informações ou apontamentos sobre o tópico normas da adoração restaurada. A gente sabe que o povo de Israel deixou muito a desejar, mas agora, quando continua a visão do novo templo, Ezequiel seguiu descrevendo os elementos indispensáveis a uma adoração nesse novo modelo. É o que a gente vai justamente observar com base na palavra de Deus. O versículo 18 diz assim: então ele me disse, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no sacrifício dos holocaustos e na aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Continuando a visão do novo templo, ele vai descrever esses elementos indispensáveis, conforme a gente leu agora no versículo de número 18. Em primeiro lugar, que ele ficasse determinado que somente poderia se achegar à mesa do Senhor para servi-lo e adorá-lo a quem ou quem estivesse disposto a cumprir as normas ali estabelecidas. Hoje em dia não é diferente. Tem muita gente que quer as bênçãos decorrentes do Evangelho, querem as bênçãos de Deus, mas não querem agir conforme o próprio Evangelho. O Evangelho, por exemplo, ele fala que a pessoa que se torna uma nova criatura, ela vive em novidade de vida. Mas as pessoas querem se aproximar da igreja, quando não se aproximar do reino de Deus, mas não querem, vou dizer assim, se ajustar no compasso da graça dentro dessa perspectiva evangélica, genuinamente falando. Não estou falando aqui numa alusão às igrejas evangélicas, mas o termo evangélica aqui é no sentido de ser essencialmente parte do evangelho de Deus. E por isso as pessoas elas querem se valer de algumas coisas do evangelho, mas não querem ter um comprometimento com o mesmo. Já no versículo 44, versículo 16, a gente vai ver justamente isso, que as pessoas estavam
sendo orientadas a se aproximar, a se achegar, desde que elas estivessem dispostas a fazer conforme aquilo que estava sendo preceituado. Então, cumprindo estas determinações, a adoração deveria o quê? Acontecer com ofertas sem defeito. As pessoas não poderiam servir ao Senhor, trazer sacrifício de qualquer maneira. Pelo contrário, sacrifício sem defeito. A gente deveria, nesse caso aqui, fazer uma ponte, porque o nosso sacrifício, conforme o Paulo aos Romanos fala, é um sacrifício vivo, perfeito e eficaz, entregando o nosso próprio corpo em sacrifício ao Senhor, isto é, de forma sacrificial, não mais uma referência a animais que são mortos no altar, como acontecia no Antigo Testamento, mas sim colocando voluntariamente a nossa vida nas mãos de Deus como um sacrifício vivo, perfeito e eficaz. Mais adiante, a gente vai observar que o serviço ao Senhor deve ser um compromisso a ser exercido todo dia da vida do fiel, como um compromisso cotidiano refeito. É bom que se diga que era comum em algumas igrejas batistas, por exemplo, haver sempre uma plaquinha, entre para adorar, saia para servir, ou seja, porque adoração, como eu disse anteriormente, implica em serviço. E dentro dessa questão de adoração, uma adoração restaurada, haveriam de participar os sacerdotes, os príncipes nacionais, que são os governantes, e também o povo. Isto é, ninguém ficaria de fora. É o que a gente aprende conforme o capítulo 44, digo 46, versículo 3. Como a gente observa, os sacerdotes, eles recebem muitos detalhes, assim como os demais. Eles deveriam, por exemplo, entrar no santuário e se achegar à mesa da presença, é, servindo ao Senhor e trazendo ofertas de gorduras por si mesmo e apresentando as ofertas do povo. O sacerdote ele apresentava por si e pelo o povo. Mas também os sacerdotes deveriam ter uma função pedagógica, isto é, de ensino, entre as suas responsabilidades, que era justamente ensinar o povo de Deus a distinguir entre o impuro e o puro. Vale lembrar que Deus é santo e ele requer um povo de vida santa. E entra aí o papel no Antigo Testamento do sacerdote para fazer essa ação pedagógica. E por falar em ação pedagógica, permita-me fazer um comentário nesse sentido. A gente precisa entender que o ensino é indispensável, além de ser naturalmente essencial para a igreja cristã, como é para todas as religiões, e não foi diferente dentro do próprio cristianismo. Nós precisamos de líderes, de pessoas que têm uma visão educacional, porque o ensino ele é central em tudo relacionado à vida da igreja. Imagine só se a gente começar a fazer de uma forma distante, separar, por isto, adoração, culto ou música, de administração eclesiástica, de ação social ou beneficência, etc. e tal, evangelismo, missões, uma série de fatores que as pessoas fazem nas nossas igrejas, ou seja, que a igreja faz nos dias atuais. Se a gente achar que a adoração por si só sobrevive sem ensino, a gente está redondamente enganado, porque é o ensino bíblico que vai nortear, que vai justamente não apenas legitimar a adoração, mas vai ensinar como precisa ser aquele oração do adorador. A gente vai conceber, por exemplo, que adoração não consiste necessariamente em música. Naturalmente que música faz parte do louvor e da adoração, mas pode haver música e não haver adoração.
Na verdade, a gente precisa conceber que o culto, ele antes mesmo de estar no ambiente coletivo, isto é, na igreja, tem que haver um culto na vida. A pessoa tem que já ser um adorador, tem que ser alguém que realmente busca o Senhor verdadeiramente e que o faz de todo o coração. Quando há culto na vida, certamente haverá culto no âmbito não apenas coletivo, mas, sobretudo, individualmente. É o que a gente aprende na palavra de Deus. Um outro exemplo, para ver só como é importante o ensino, como ele é central, vejamos bem a questão da administração eclesiástica. Quantas igrejas batistas têm sofrido, inclusive tendo perdas patrimoniais por conta da má administração? Se os líderes atentassem para a necessidade de aprender, de serem ensinados, a fim de ter condições de ensinar a outros, de preparar uma liderança, de formar pessoas capazes de lidar com essas questões eclesiásticas, administrativas, certamente nós não teríamos tanta dor de cabeça. Existem igrejas, inclusive nos dias atuais, que quando os líderes saem ou vão para outro ministério, enfim, deixam o ministério local por razões diversas, a igreja às vezes não tem, por exemplo, um estatuto, não tem um regimento interno registrado, a igreja não tem a escritura do terreno, a igreja não tem, enfim, vários documentos. Eu tive conhecimento, inclusive, de pessoas que doaram o terreno décadas atrás para a igreja, não foi passado para o nome da igreja, portanto, não tem escritura, não tem nenhum documento da igreja. A pessoa que foi a doadora já faleceu, e agora como é que fica? Claro que tem que resolver essas questões administrativas, questões eclesiásticas. E, para tanto, a gente precisa entender que o ensino é fundamental. Fundamental em todas as áreas, departamentos, ministérios na vida da igreja local. Essa questão relacionada a esse viés pedagógico da parte dos sacerdotes é também uma necessidade nos dias atuais. Cumprindo aqui as normas de adoração, uma adoração restaurada, o Senhor ia garantir que aceitaria novamente o culto com a sua adoração. Tanto é que no capítulo 45, versículo 1, diz na parte final: toda a extensão dessa terra será santa, porque as atitudes serão compatíveis com aquilo que Deus está propondo, daquilo que Ele está requerendo. Agora, o nosso último tópico que nós vamos falar é sobre a água como proteção, cuidado e cura, e a terra como herança. Vejamos o que nos diz aqui na página de número 53 da nossa revista Compromisso. Se nessa visão final que o profeta teve e foi dirigida a ele, era mostrar a restauração que o Senhor estava fazendo acontecer, então que ele compreendesse o significado de cada um daqueles elementos. Assim, depois da visão do santuário restaurado e da glória que o enchia, dessa nova ordem nacional e da adoração, Ezequiel ainda foi levado a ver o quê? 47, versículo de número 1, nos diz que, na parte final, ver água saindo por baixo da soleira do templo, em direção do Oriente. A primeira percepção aqui foi de que o profeta teve, foi de que a água, à medida que saía do santuário, se aprofundava cada vez mais. A gente tem que ler depois, claro, o versículo 3 até o 5, para ter uma compreensão adequada. Mas é dentro dessa direção, da mesma forma que seria a restauração que o Senhor tinha iniciado no meio da nação, começando do santuário e de sua presença ali, iria jorrar profundamente até que
sua influência transformasse as águas salgadas em águas doces. É o que nos mostra a palavra de Deus. No Rio Profundo, os pescadores poderiam estender suas redes, pois estariam suas águas cheias de peixe, diz o capítulo 47, versículo 9. E nas suas margens cresceriam, conforme diz o versículo 12, todo tipo de árvore que dá fruto comestível, que serviriam tanto de alimento quanto de remédio para produzir cura, para sarar o povo de Israel. Então, a gente observa que as promessas da aliança de proteção, de cuidado e cura seria completa para o povo. E, da mesma forma, cumprindo-se as promessas, a terra que o Senhor jurou dar aos pais poderia ser dividida como herança. Aí a gente observa que cada uma das 12 tribos de Israel teria sua parte dividida conforme as instruções divinas, de modo que houvesse o quê? Justiça na partição. Quando eu falo justiça na partição, a gente precisa ser bem coerente com o que diz a palavra de Deus. Deve haver justiça da parte da igreja com seus membros, dos membros para com a igreja, enfim, de membros para membros, dos membros para com a sociedade. A gente tem que buscar a justiça, o que é justo, o que é reto, e não apenas isto, mas também o que é puro, aquilo que visa o bem comum. É isso que a gente vai aprender na palavra de Deus. Como o profeta Ezequiel, ele abarcou as nações, tanto mostrando que Deus tinha interesse em controlar toda a terra, não apenas ter o controle sobre Israel, mas entendendo que Deus é Senhor de tudo e de todos. Por ser o Senhor de tudo e de todos, não é à toa que a Bíblia nos diz, no capítulo 47, versículo 23, que na tribo onde o estrangeiro habitar, ali lhe dareis sua herança. A palavra do Senhor, assim como sua bênção, sempre alcança toda a terra. É bom frisar que no Antigo Testamento, por mais que Deus escolha a nação de Israel, uma nação que estava sendo desprezada por outras nações vizinhas, Deus escolheu o povo de Israel, mas para ser luz no mundo, para que através do povo de Deus, com seus cumprimentos, com essa aliança estabelecida, pudesse sinalizar, pudesse ser luz para as nações, dentro desse viés evangelístico, ou seja, porque desde Abraão a gente já vê as promessas de que seriam benditas todas as famílias da terra. O fim não foi simplesmente salvar Israel, pronto, acabou. Pelo contrário, foi fazer, conforme a gente vê lá no Apocalipse, onde todos os povos, pessoas de todos os lugares, de todas as nações, todas as tribos, enfim, línguas, elas convergem na pessoa de Cristo Jesus e cumprem um só propósito de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, contudo, novamente nos seus lugares, e finalizado no seu livro de profecias, o que acontece? Ezequiel pode atestar que o principal da restauração, que foi, claro, prometida, mas também executada por Deus para o seu povo, é a garantia da presença no meio do povo, ou seja, Deus no meio do povo. E que coisa boa saber que hoje Deus não apenas ele está não no meio do povo, mas ele está dentro das pessoas que reconhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos concluir e fazemos então só a leitura conforme a nossa lição de número 50, página 53. Foi longo e penoso o caminho percorrido, mas Jerusalém foi purificada de todas as suas iniquidades, e nela poderá habitar perpetuamente o trono do Senhor. Ele volta do exílio e restaura o templo.
a adoração e a santidade exigida. O templo, a ordem social e moral foram restauradas. E no fim, o que prevaleceu foi a glória e a presença do Senhor. A gente precisa entender hoje em dia que nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Jesus é o templo. A gente vê isso conforme o evangelista João, quando Jesus faz menção ao seu corpo sendo o templo de Deus. E hoje a gente sabe perfeitamente que a igreja é o corpo de Cristo e nós fazemos parte deste corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo, contamos com a habitação da parte do Espírito Santo de Deus, que veio de uma vez por todas, que veio sem medida, que veio habitar permanentemente em nossos corações. A profecia de Ezequiel, há outras profecias no Antigo Testamento, mostrando que Deus ele não mais habitaria com o povo, isto é, no meio do povo, mas chegaria um momento que ele moraria dentro das pessoas, ou seja, nas pessoas, através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. E é o mesmo Espírito Santo que inspirou todo o conteúdo bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na próxima lição, nós vamos tratar sobre Daniel, e eu quero sugerir que você faça a leitura deste profeta Daniel, que vai ser o assunto da próxima lição. Até lá, que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Amém.